Eu sou George Orwell. Lutei na Guerra Civil Espanhola, vi o fascismo de perto e fui caçado pelos comunistas stalinistas que diziam lutar exatamente do mesmo lado que eu. Vi homens de bem, amigos meus, serem fuzilados nas trincheiras em nome da igualdade. Escrevi esta fábula rural não porque odeio a ideia de um mundo mais justo, mas porque odeio visceralmente a mentira. Eu queria expor de uma forma tão simples que até uma criança pudesse entender como os belos ideais revolucionários são invariavelmente sequestrados por tiranos sedentos de poder. A história da Granja do Solar é a história de qualquer revolução humana. Tudo começa com um sonho justo e uma opressão real. Os animais estão famintos e exaustos, oprimidos pelo cruel e bêbado fazendeiro Sr. Jones. É então que o velho major, um porco sábio, discursa sobre o ideal de animalismo, a promessa de que todos os animais são irmãos e que, se expulsarem o homem, nenhum animal explorará outro. Ele decreta a verdade básica: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. A revolução acontece. O humano é expulso. No início há uma euforia inebriante e uma abundância maravilhosa. Eles pintam os 7 mandamentos na parede do celeiro, sendo o mais sagrado deles: todos os animais são iguais. Mas preste atenção no que acontece no dia seguinte à revolução. Lentamente, sutilmente, os porcos, por se considerarem os mais inteligentes, assumem a liderança. A euforia cega as massas para um fato crucial. Desde o primeiro dia de liberdade, os porcos já não fazem trabalho braçal, eles apenas supervisionam. A semente da ditadura não é plantada com violência inicial, mas com o primeiro privilégio não questionado. Se você quer controlar o povo, você não precisa de correntes imediatamente. Você só precisa controlar as palavras. Na granja, esse papel cabe ao porco garganta, ou squealer, o ministro da propaganda de Napoleão, o novo ditador. Quando os porcos roubam o leite fresco e as maçãs, que pelos ideais da revolução deveriam ser divididos igualmente entre todos, Garganta aparece para explicar. Ele convence os outros animais de que os porcos não gostam de maçãs, mas precisam delas para manter o trabalho intelectual de liderar a fazenda. E ele termina sempre com a ameaça fantasma. Vocês não querem que o Sr. Jones volte, querem? Ele usa o medo de um mal passado para justificar a corrupção do presente. Esse é o princípio imortal da propaganda política, ecoado tragicamente por Joseph Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Quem controla a narrativa justifica qualquer privilégio e rouba o povo enquanto finge protegê-lo. Mas controlar o presente não basta para o tirano, ele precisa controlar o passado. A memória do povo trabalhador é curta e cansada. Com o passar dos anos e o fracasso das promessas econômicas, Garganta começa a alterar secretamente os 7 mandamentos na calada da noite. Onde estava escrito, nenhum animal beberá álcool, ele acrescenta sutilmente 2 palavras. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Onde estava, nenhum animal matará outro animal, surge sem motivo. Se você não defender a sua memória, aquele que detenha balde de tinta à noite controlará a sua verdade no dia seguinte. Se você apaga ou reescreve o passado, você pode dizer que o presente, por mais miserável, sangrento e faminto que seja, é um sucesso absoluto e uma evolução natural da revolução. Nenhuma tirania sobrevive sem o suor e o sangue do trabalhador honesto. Na minha fábula, esse trabalhador é o cavalo de tração Sansão, ou boxer. Sansão é forte, leal, bondoso, mas de pouca instrução intelectual. Os seus lemas para resolver qualquer crise na fazenda são apenas 2: trabalharei mais e Napoleão tem sempre razão.
A tragédia do esforço cego é a espinha dorsal deste livro. Sansão dá a sua vida, a sua saúde e a força dos seus músculos para construir o moinho de vento da fazenda, acreditando que o seu sacrifício trará a aposentadoria confortável e a igualdade prometida a todos. Mas trabalhar duro dentro de um sistema fundamentalmente corrupto não salva. Quando ele fica velho, doente e os seus pulmões falham de exaustão, Napoleão não o manda para o hospital como prometido. Ele o vende secretamente para o matadouro de cavalos, apenas para ter dinheiro para comprar mais uísque para os porcos. O trabalhador leal não é recompensado pela tirania. Ele é o seu principal combustível e a sua vítima mais descartável. A virtude sem inteligência crítica é uma armadilha fatal. E quando algum animal ousa questionar a mentira ou a violência de Napoleão, o sistema usa suas duas armas de contenção. A primeira é a polícia secreta, os cães ferozes criados por Napoleão, que representam a brutalidade física nua e crua. A segunda arma é mais sutil e ainda mais destrutiva: as ovelhas. As ovelhas representam a massa ignorante e fanática. Sempre que um debate lógico ameaça começar, as ovelhas são ensinadas a balir o slogan incessantemente: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Elas abafam a oposição não com argumentos, mas com puro ruído. O medo e o barulho das massas são suficientes para silenciar o intelecto e assassinar a verdade. Anos se passam. A fazenda está mais rica, mas os animais continuam passando frio, fome e trabalhando até a morte. Apenas os porcos e os cães estão gordos. E então ocorre a metamorfose final que destrói o último resquício do sonho revolucionário. Os porcos, que juraram nunca adotar os vícios humanos, mudam-se para a casa grande. Eles começam a dormir em camas com lençóis, a beber uísque e o horror final saem de dentro da casa andando sobre 2 pernas e carregando chicotes. O terror se instaura. Os animais correm para o celeiro para ler a Constituição da Revolução, os 7 mandamentos, mas a parede foi apagada. Todos os mandamentos antigos sumiram. No lugar deles, há apenas uma única frase: a mentira suprema que define a essência do totalitarismo. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Na cena final, os animais famintos e oprimidos olham pela janela da casa grande. Lá dentro, eles veem os porcos sentados à mesa, jogando cartas, brindando e rindo com os próprios fazendeiros humanos que eles juraram destruir. Uma briga irrompe na mesa por causa de uma carta falsa e as vozes do homem e do porco se misturam em fúria idêntica. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem novamente, mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. O revolucionário, embriagado pelo poder absoluto, tornou-se a cópia exata do tirano que ele um dia destituiu. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. A minha obra não é apenas um livro de ficção, é o raio-x definitivo do poder humano. Eu mostro na prática o que Maquiavel escreveu em O Príncipe. O porco Napoleão é o príncipe perfeito. Ele prefere ser temido, usando os cães, a ser amado, e terceiriza o trabalho sujo da mentira para a garganta, mantendo as próprias mãos aparentemente limpas diante do povo. A minha fábula rural ecoa de forma aterrorizante o inferno real vivido por Alexander Solzhenitsyn em Arquipélago Gulag. Nós dois concordamos com uma verdade sombria. A linha que separa o bem do mal não passa entre estados, nem entre classes e nem entre partidos políticos. Ela passa direto pelo coração humano. A opressão não exige o capitalismo de Jones ou o comunismo de Napoleão. Ela exige apenas o coração corrupto de um líder sem amarras. E aqui está a sincronia filosófica com C.S. Lewis, A Abolição do Homem.
Lewis alertou o mundo sobre os condicionadores, homens que rejeitam a moralidade objetiva e reescrevem as regras para moldar a sociedade a seu bel prazer. Os meus porcos são a aplicação política exata do pesadelo de Lewis. Ao apagarem os 7 mandamentos, eles aboliram os animais. Por fim, eu dou corpo à regra 6 de Jordan Peterson em Além da Ordem. Abandone a ideologia. A ideologia de animalismo cegou as ovelhas e o bom cavalo Sansão. Eles ignoraram as atrocidades que aconteciam no próprio quintal porque acreditavam estar no lado certo da história. Minha lição final nesta síntese: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você não controlar quem o lidera, você logo estará sendo servido no jantar deles. Obrigado por manter os olhos abertos. Se esta fábula o ajudou a ver através da propaganda, apoie nosso trabalho. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe a verdade. Até a próxima!